Meu coração vos disse: busquei a vossa face. É vossa face, Senhor, que eu procuro. Não desvieis de mim o vosso rosto. Correspondência entre o Evangelho do dia e a obra O Evangelho como me foi revelado, por Maria Valtorta. Segundo domingo do tempo da Quaresma, 16 de março de 2025, ano C. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 9, versículos 28b ao 36. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu à montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Correspondência com o Evangelho como me foi revelado, de Maria Valtorta, capítulo 349, volume 5. A transfiguração sobre o Monte Tabor e o epilético curado aos pés do monte. Um comentário para os prediletos. Quem dentre os homens não terá visto, pelo menos uma vez, uma manhã serena de março? E se esse homem existe, ele é um grande infeliz, porque deixa de conhecer uma das coisas mais belas da natureza, que acabou de despertar com a chegada da primavera, tornada virgem, mocinha, como devia ser no seu primeiro dia. Nesta beleza, que é pura sob todos os aspectos, das ervas novas e cobertas de orvalho até a florzinha que se entreabrem, como umas criancinhas que nascem ao primeiro sorrir da luz do dia, até aos passarinhos que despertam e batem as asas, soltando seu primeiro pio interrogativo, como um prelúdio para todos os seus exercícios de canto daquele dia, até ao próprio cheiro do ar, que perdeu,
durante a noite, pelo banho que lhe deram as orvalhadas e pela ausência do homem, toda aquela carga de poeira, de fumaça e de odor de corpos humanos. É que vão indo Jesus, os apóstolos e os discípulos. Está com eles também Simão de Alfeu. Vão em direção ao sudeste, atravessando as colinas que fazem uma coroa em torno de Nazaré. Passam para além de uma torrente, atravessam uma planície estreita, que fica por entre as colinas de Nazaré e um grupo de montes a leste. Esses montes são precedidos pelo cone meio truncado do Tabor, que me faz lembrar estranhamente em seu cume a lanterna dos nossos carabineiros, vista de perfil. Eles chegam ao monte. Jesus para e diz: Pedro, João e Tiago de Zebedeu, venham comigo para subirmos ao monte. E vós, espalhai-vos pela base do monte, dividi-vos pelas estradas que a rodeiam, e orai ao Senhor. Lá pela tarde espero estar de novo em Nazaré. Portanto, não vos afasteis muito. A paz esteja convosco. E virando-se para os três, por eles chamados, diz: Vamos! E começa a subida, sem virar-se para trás e com um passo tão ligeiro que faz ficar cansado Pedro, que vai logo atrás dele. Num momento de parada, Pedro, muito corado e suado, lhe pergunta, já com o fôlego curto: Mas para onde vamos? No monte não há casas. No alto está aquela velha fortaleza. Queres ir pregar lá? Para isso eu teria ido pela outra vertente, mas tu estás vendo que eu virei as costas para ela. Não iremos à fortaleza, e quem estiver nela nem nos verá. Eu vou unir-me ao meu Pai, e vos quis trazer comigo, porque eu vos amo. Vamos depressa. Ó meu Senhor, não poderíamos, ao contrário, andar um pouco mais devagar e falar de tudo o que ouvimos e vimos ontem, o que nos fez ficar acordados durante a noite inteira para falarmos do que aconteceu? Aos encontros marcados com Deus, deves ir sempre depressa. Força, Simão Pedro, lá em cima vos farei descansar. E recomeça a subir. Jesus diz: Colocai aqui a transfiguração, acontecida que foi vista a 5 de agosto de 1944, mas sem o ditado unido à mesma. Acabei de copiar a transfiguração do ano passado. Copiará o que eu te mostro agora. 5 de agosto de 1944. Eu estou com meu Jesus sobre um alto monte. Com Jesus estão Pedro, Tiago e João. Sobem ainda mais e seus olhares se espalham por horizontes abertos, que um belo e sereno dia faz que fiquem bem claros por todos os lados e até nos pontos mais distantes. O monte não faz parte de nenhuma cordilheira de montanhas, como é da Judéia, mas se ergue isolado em relação ao lugar em que estamos, com o Oriente à nossa frente, o norte à esquerda, o oeste o cume, que ainda se levanta por algumas centenas de passos.
O monte é bem alto e nossos olhares podem ver grandes distâncias ao redor. O lago de Genezaré parece um retalho do véu que desceu para se ajustar por entre o verde da terra, com uma turquesa de forma oval, encerrada no meio de esmeraldas de diversas tonalidades. Como um espelho que tremeluz e se encrespa a qualquer leve sopro do vento, e sobre o qual deslizam rápidas como uns gaviões as barcas com suas velas desdobradas, ligeiramente inclinadas para as ondas azuis, muito semelhantes em seu vôo a uns alciões brancos que passam à flor das ondas, em busca de presa. Depois da grande turquesa sai um veio, de um azul mais pálido, onde o alvéol é mais fundo e mais escuro, onde as margens se aproximam e a água também é mais profunda e escura, por causa da sombra que ali projetam as árvores que crescem viçosas à beira do rio, nutridas por sua umidade. O Jordão mais parece uma pincelada quase retilínea dada sobre o verde da planície. Alguns pequenos povoados estão espalhados sobre a planície, de um lado e do outro do rio. Alguns são apenas um punhado de casas, outros são maiores, já com ares de pequenas cidades. As estradas mestras são como riscos amarelados através do verde, mas do lado de cá do monte, a planície é muito mais cultivada e fértil, muito bonita. Vêem-se as diversas culturas em suas diversas cores, sorrindo ao belo sol, cujos raios descem de um céu sereno. Devemos estar agora na primavera, e talvez seja março, se é que eu estou calculando bem a latitude da Palestina, pois estou vendo os trigais já altos, mas ainda verdes, formando ondas ao vento, como um mar de esmeralda. E vejo os penachos dos mais precoces entre as árvores frutíferas, que já se vêm mostrando, como pequeninas nuvens brancas e róseas, sobre esta pequeno mar vegetal. Depois vêm-se os prados, todos em flor, e o feno já alto sobre o qual as ovelhinhas pastam, e parecem uns pontinhos de neve amontoada aqui e ali, por cima do verde. Bem perto do monte, sobre as colinas que formam sua base, umas colinas baixas e de pequeno comprimento. Há duas pequenas cidades, uma do lado sul, outra do lado norte. A planície é muito fértil e se estende bastante, também em largura para o sul. Jesus, depois de uma breve parada à sombra de uma moita de arbustos, parada esta que Jesus concedeu, certamente por estar com dó de Pedro, que nas subidas fica evidentemente cansado, começa a subir de novo e vai até o fim do cume, num ponto onde há um pequeno planalto gramado, dentro de um semicírculo, formado por algumas árvores, do lado da costa. Descansai, meus amigos, eu vou até ali para rezar. E com a mão mostra um grande rochedo que se ergue sobre o monte e que, assim, não fica virado para a costa, mas para o monte, para o cume. Jesus se ajoelha na terra gramada,
apoia as mãos e a cabeça no rochedo, na mesma posição que ele irá tomar em sua oração no horto. O sol não o atinge porque o cume lhe serve de anteparo, mas o resto do espaço gramado está cheio de sol até o limite da sombra da beira arborizada, sob a qual estão sentados os apóstolos. Pedro tira as sandálias, sacode delas e a poeira e as pedrinhas e fica assim, com os seus pés cansados sobre a grama fresca, quase deitado, com a cabeça sobre o ramo verde, que se estendeu mais do que os outros para longe do seu tronco, como se fosse um travesseiro. Tiago faz como ele, mas para ficar mais cômodo, escolhe logo o tronco de uma árvore, sobre a qual põe a cabeça e sobre ela as costas. João fica sentado e observa o mestre. Enquanto isso, a calma do lugar, o ventinho fresco, o silêncio e o cansaço vencem também a ele, e sua cabeça se inclina para o peito, e as pálpebras se fecham sobre os olhos. Nenhum dos três está dormindo profundamente, mas estão com aquela sonolência de verão que nos faz ficar meio tontos. Eles são sacudidos por uma luz tão viva que chega a anular a luz do sol e invade e penetra até por baixo no verde das moitas e das árvores, sob os quais eles foram colocar-se. Eles abrem os seus olhos espantados e veem Jesus transfigurado. Ele está agora tal e qual como o vejo nas visões do paraíso. Naturalmente, ele está sem as chagas e sem o estandarte da cruz. Mas a majestade do rosto e do corpo é a mesma. A mesma também é a luminosidade. A mesma é a veste que de um vermelho escuro se muda no diamantífero e perflífero tecido imaterial que o reveste no céu. Seu rosto é um sol de uma luz sideral, mas muito mais intensa, e nele seus olhos de safira irradiam luz. Ele parece mais alto agora, como se seu estado de glorificação tivesse aumentado sua estatura. Eu não saberia dizer se a luminosidade que faz o planalto fica quase fosforescente, se ela provém dele ou se a sua própria vem misturar-se à que ele tem concentrada sobre o seu Senhor, que é toda a luz que há no universo e nos céus. Só sei que é uma coisa indescritível. Jesus agora está em pé. Eu diria que ele está elevado acima da terra, porque entre ele e o verde do prado há como uma evaporação de luz, um espaço criado unicamente por uma luz, sobre a qual parece que ele se levanta. Mas é uma luz tão viva que eu poderia até enganar-me, e o fato de que eu não estar vendo mais o verde da grama sob os pés de Jesus poderia estar sendo provocado por esta luz intensa, que vibra e que faz ondas, como se vê às vezes nas grandes fogueiras. As ondas aqui são de uma cor branca, incandescente. Jesus está com o rosto levantado para o céu e sorri diante de uma visão que o eleva. Os apóstolos ficam com um pouco de medo disso e o chamam, porque não lhes está parecendo mais que ele seja o seu mestre, de tão transfigurado que ele está. Mestre, mestre,
Eles o chamam em voz baixa, mas cheios de ansiedade. Ele não os ouve. Está em êxtase, diz Pedro, tremendo. Que será que ele está vendo? Os três se puseram em pé. Quereriam aproximar-se de Jesus, mas não têm coragem. A luz aumenta ainda mais, pois duas chamas desceram do céu e vieram colocar-se ao lado de Jesus. Quando elas pousaram sobre o planalto, o véu delas se abriu e apareceram dois luminosos e majestosos personagens. Um deles é mais velho, de olhos penetrantes e sérios, e com uma barba longa bipartida. De sua fronte partem uns raios de luz que me fazem compreender que é Moisés. O outro é mais jovem, magro, barbudo e peludo, mais ou menos como o Batista, com o qual eu diria que ele se parece, por sua estatura, sua magreza, sua compleição e severidade. Enquanto que a luz de Moisés é clara como a de Jesus, especialmente nos raios da fronte, a que sai de Elias é solar, é a de uma chama viva. Os dois profetas tomam uma posição de reverência diante do seu Deus encarnado, e por mais que ele lhes fale com familiaridade, eles não abandonam sua posição de reverência. Eu não compreendo nenhuma palavra do que disseram. Os três apóstolos caem de joelhos, trêmulos, com o rosto entre as mãos. Eles quereriam ver, mas estão com medo. Finalmente Pedro diz: Mestre, mestre, escuta-me. Jesus vira o olhar com um sorriso para o seu Pedro, que desabafa e diz: Como é bonito estar aqui contigo, com Moisés e Elias. Se quiseres, vamos fazer aqui 3 tendas, uma para ti, para Moisés e para Elias, e nós ficaremos aqui para vos servirmos. Jesus ainda está olhando para ele e sorri mais vivamente. Olha também para João e para Tiago. É um olhar que abraça a todos com amor. Também Moisés e Elias olham fixamente para os três. Os olhos deles cintilam, parecem raios que penetram nos corações. Os apóstolos não têm coragem de dizer nada. Atemorizados, eles guardam silêncio. Parecem um pouco embriagados, como quem está atordoado. Mas quando um véu, que não é uma névoa, que não é um raio, envolve e separa os três gloriosos, atrás de uma tela ainda mais luminosa do que aquela que já os rodeava, e os esconde à vista dos três, uma voz poderosa e harmoniosa vibra e enche por só o espaço. Aí os três caem com o rosto sobre o gramado. Este é o meu filho amado, no qual eu me comprazo. Ouvi-o. Pedro, ao jogar-se de bruços, exclama: Misericórdia de mim, pecador! É a glória de Deus que desce. Tiago perdeu o fôlego. João murmura com um suspiro, como se estivesse para desfalecer: É o Senhor que está falando. Ninguém ousa levantar a cabeça, ainda que o silêncio se tenha tornado completo. Por isso, eles não veem, nem mesmo à volta da luz, a sua natureza de luz solar, para mostrar que Jesus Cristo está sozinho e que ele tornou a ser visto como de costume, com sua veste vermelha. Ele vai caminhando na direção deles, sorrindo, e os sacode
toca neles e os chama pelo nome. Levantai-vos, sou eu, não temais. Diz ele, porque os três não têm coragem de levantar o rosto e estão invocando a misericórdia divina sobre seus pecados, temendo que seja o anjo de Deus que quer mostrá-los ao Altíssimo. Levantai-vos, pois, eu vou-lo mando, repete Jesus, dando-lhes uma ordem. E eles levantam o rosto e veem Jesus que está sorrindo. Ó Mestre, meu Deus! Exclama Pedro. Como faremos agora para vivermos a teu lado, agora que vimos a tua glória? Como faremos para viver entre os homens, nós, homens pecadores, agora que ouvimos a voz de Deus? Deveríeis viver a meu lado e ver a minha glória até o fim. E sede dignos disso, porque o tempo está próximo. Obedecei ao meu e vosso Pai. Voltemos agora para o meio dos homens, porque eu vim para estar entre eles e para levá-los a Deus. Vamos, sede santos, para lembrança desta hora, fortes e fiéis. Tereis parte na minha mais completa glória. Mas, por enquanto, não faleis disto que vistes a ninguém, nem aos companheiros. Quando o Filho do Homem tiver ressuscitado dos mortos e tiver voltado para a glória do Pai, então podereis falar, porque então vai ser preciso crer para que se tenha parte em meu reino. Mas não deve vir Elias para preparar o teu reino? Assim diz os rabis. Elias já veio e preparou os caminhos do Senhor. Tudo acontece como foi revelado, mas os que ensinam a revelação não conhecem nem a compreendem, e não veem nem reconhecem os sinais dos tempos e os enviados de Deus. Elias já voltou sua vez. Na segunda vez ele virá, quando os últimos tempos já estiverem perto, a fim de preparar os últimos para Deus. Mas agora ele veio para preparar os primeiros para Cristo, e os últimos não o quiseram reconhecer. Submeteram-no a tormentos e condenaram à morte. O mesmo farão com o Filho do Homem, porque os homens não querem reconhecer o que é para o seu bem. Os três inclinam a cabeça, pensativos e tristes, e vão descendo pelo caminho por onde subiram juntos com Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, para sempre sejam louvados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.